Então, boa noite a todos, bem-vindos de volta ao Parabellum. Sim, alguém no chat já está falando sobre isso, porque com certeza as palavras de Trump são extremamente graves. É verdade que ele já nos acostumou a falar besteira, mas o que ele está dizendo neste momento é extremamente incerto e extremamente perigoso. Para quem não acompanhou, uma civilização inteira vai morrer esta noite. Para não voltar, para nunca mais ser trazida de volta. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente vai acontecer. De qualquer forma, agora que tivemos uma mudança total de regime, talvez diferente, mais inteligente, menos radicalizado e mentes menos radicalizadas prevalecerão. Talvez algo revolucionário e fantástico possa acontecer. Quem sabe? Vamos descobrir isso esta noite. Um dos momentos mais importantes na longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irã. Agora, o que se entende por uma civilização inteira vai desaparecer esta noite. Alguém começou a falar sobre táticas nucleares. É difícil que eles aprovem uma coisa dessas. Enquanto isso, um abraço para o professor Bognardi. Provavelmente Trump, que está bastante acostumado a usar termos mais fortes no seu jeito de falar, não acho que se importe. Tendia a isso, até porque os efeitos seriam devastadores para todo mundo. Até para quem não é diretamente um alvo. Honestamente, nesses dias e horas, já se vê os americanos bombardeando muitas das instalações na ilha de Kargil. Já dissemos isso várias vezes. Todos os movimentos americanos fazem pensar de qualquer forma que eles vão intervir pelo menos nas ilhas. Porque senão não haveria motivo para deslocar homens da 82ª Aerotransportada, homens no navio Trípoli, etc. E nas últimas horas eles realmente atacaram a ilha de Kargil, pelo menos em seus complexos militares. Isso já indica algo. É verdade que nos dias anteriores já havia uma atividade de reconhecimento e de exploração. Agora, ninguém sabe ao certo. Iria ocupar a ilha de Kargil, mas aqui vimos pouca sensatez. Então, digamos que desde a época de Putin, eu deixei de lado as análises racionais, partindo do pressuposto de que os atores envolvidos fossem racionais. Eles não são, Putin não era antes, Trump não é agora. Então, se nos concentrarmos simplesmente no que acontece nas fontes que temos, mesmo que isso te leve à conclusão de que se trata de uma ação irracional, você ainda assim deve segui-la. Não há motivo para mover essas tropas, para fazer reconhecimento na ilha, a menos que você realmente tenha a intenção de ocupá-la. Caso contrário, toda essa atividade não faz sentido. Na ilha de Kargil, nas últimas 24 horas, foram atingidos alvos. Vamos também ver o que foi atingido, porque isso nos dá algumas pistas. Já tinha sido atingida há cerca de um mês, mas não de forma significativa. Se não me engano, apenas nas baterias antiaéreas. Este é um mapa extremamente detalhado do que se sabia sobre a ilha, em termos de baterias antiaéreas, baterias de mísseis, depósitos, radares, antenas de comunicação, etc. O que é interessante é que foram atingidos os depósitos reforçados. O que são os Hardnet Storage? São praticamente os depósitos, aqueles de concreto armado, onde normalmente ficam armazenadas as munições.
Aqueles que muitas vezes os ucranianos atacaram em Lipetsk, na Rússia. Quando você atinge os depósitos, você limita a capacidade da infantaria, das tropas que estão dentro da ilha, de abastecer praticamente suas próprias armas. Não faz sentido atingir essas coisas, a menos que você queira invadir. Fazia sentido atingir alguns dos sistemas antiaéreos no início da guerra, porque de qualquer forma eles estavam no meio, como você pode ver, do Golfo Pérsico. Mas atacar cada sistema de comunicação, depósitos, etc., faz pensar muito que eles têm a intenção de ocupá-la. Ocupá-la, como o coronel Stirpe também disse, não será fácil, no sentido de que, de qualquer forma, trata-se de um combate homem contra homem, já que, se formos lutar na área do cais de carga, está tudo cheio, como vocês podem ver, de depósitos de combustível. Portanto, não se podem usar bombas, não se pode usar apoio de artilharia, etc. Eu disse, como Trump deve ter lido em um briefing que 90% do petróleo do Irã passa por aqui, provavelmente ele ignorou tudo o que disseram para ele. Depois, ele entendeu só o 90% do petróleo e então gostaria de sufocar os iranianos. Pelo menos essa seria a intenção. Também pode ser uma operação combinada, parte transportada por via aérea, parte tropas de desembarque, mas certamente com navios menores, provavelmente à noite, com embarcações muito rápidas e pequenas. Não veria a Trípoli chegando, pois seria visível a 1 quilômetro de distância. E muito provavelmente outros alvos possíveis são as ilhas de Piccolo Police e Grande Police. Um pouco mais difícil ocupar as ilhas, mesmo que faça mais sentido as ilhas de Hormuz, porque são muito maiores. Há muito mais para ocupar. De qualquer forma, daqui a pouco também vou falar dos capitinos, né? Porque eu coloquei, vamos refletir sobre isso, porque eu percebo que tentamos dar a vocês todas as informações possíveis nas lives, então é difícil até ter um momento para conversar com vocês. Tirando algumas perguntas, eu tento pegar aquelas que são mais úteis dentro da conversa. Então nunca temos um momento tranquilo para refletir sobre o que está acontecendo. A dúvida é de onde partiriam as tropas dos Estados Unidos. Bem, o último agrupamento que notamos da 82ª e dos fuzileiros navais estava na base de Diego Garcia, mas em poucas horas, em uma noite, eles podem se mover. Considere que a 82ª e os batalhões da 82ª são feitos para serem deslocados para qualquer ponto do globo em 16 horas. Então, potencialmente, com aviões partindo de Diego Garcia, é muito provável que eles possam estar na área em cerca de 34 horas. Então eles podem decidir a qualquer momento agir nesse sentido. Vamos também fazer uma consideração mais ampla sobre o que aconteceu nesse período. Depois veremos também como os pilotos americanos foram resgatados, porque é uma história interessante sobre a derrubada do F-15. Digamos o seguinte, o Irã, no início, havia errado em sua estratégia, no sentido de que respondeu expondo grande parte do seu potencial de mísseis e antiaéreo. E de fato, se vocês se lembram, no primeiro dia, o Irã respondeu com 350 mísseis. Depois, na 185, depois menos de 100. Então, em 3 dias, eles tinham perdido praticamente 80% do seu potencial de fogo. Isso porque, obviamente, os americanos e os israelenses conseguiram obter informações durante meses, então sabiam exatamente onde atingi-los. Essa é a primeira fase da guerra. Até 7 ou 8 de março é a primeira fase da guerra. Depois, como se pode ver, os iranianos mantiveram um certo nível de constância.
cerca de 30 mísseis por dia e mais ou menos uma média de 50 a 100 drones por dia. Observe que no último período eles começaram a subir novamente. Então, se quisermos entender o que está acontecendo, precisamos entender que estão sendo travadas duas guerras completamente diferentes. Então, o Irã, depois de 7 de março, fez uma mudança de paradigma estratégico, praticamente uma mudança até inteligente do meu ponto de vista, considerando as capacidades limitadas e os recursos à disposição deles. Em que sentido? Além da já conhecida defesa em mosaico, que por sua natureza é, digamos, dificilmente anulável, especialmente se alguém tenta fazer isso apenas utilizando o poder aéreo por limites óbvios, distâncias, fadiga, limites de carga bélica, capacidade de permanência no ar. Além disso, essas forças que atacam são limitadas. Além de Israel, que empregou um grande número de aviões em relação ao que tinha disponível, os americanos, por outro lado, são muito mais limitados. Entre os porta-aviões e algumas bases, e alguns aviões que decolam de bases europeias, depois fazem escala, etc. Isso, aliás, aumenta muito mais as questões logísticas, tornando-as mais difíceis. Sem contar a questão, do ponto de vista do pessoal, do desgaste dos homens e dos equipamentos e, obviamente, da disponibilidade de munições no local. Não é que os porta-aviões tenham munição infinita. Então, a natureza da defesa iraniana, além de diversificar o risco, porque eles têm essa defesa em camadas, em mosaico, é principalmente descentralizada. Ou seja, mesmo que se perca a cadeia de comando, ainda assim, principalmente um sistema antiaéreo, tem um certo grau de independência. Simplesmente, de vez em quando, eles ligam o radar, veem o que há na área deles e reagem. Então eles podem até fazer isso como luzes piscando, em áreas que talvez sejam consideradas seguras pelos americanos e pelos israelenses, porque não há nenhuma atividade de radar por uma semana, depois de repente, já que os lançadores são frequentemente móveis, então eles podem mudar de posição. Uma área que estava vazia e que estava adormecida por uma semana, de repente se torna ativa. Então eles conseguem permanecer autônomos, mesmo se não houver uma cadeia de comunicação. Além disso, há uma questão fundamental. A quantidade de posições preparadas, abrigos, bases, bunkers, é simplesmente grande demais para as capacidades de reconhecimento dos americanos e israelenses. Em que sentido? Dada a natureza desses sistemas antiaéreos que se movem rapidamente de uma posição para outra. E a natureza do terreno, a natureza orográfica do país, que é enorme, além de ser cheia de montanhas. Digamos que tudo isso se presta perfeitamente ao tipo de defesa em mosaico. Então, mesmo que em certo momento haja uma atividade, ela é realmente breve e, por isso, não é garantido que os americanos ou os israelenses tenham aviões na área sempre prontos para atacar e reagir. Esse é um grande problema que eles têm, a questão da permanência. Então, esses também são fatores extremamente importantes. Em essência, como eles utilizam a tática do shoot and scoot, ou seja, atira e recua, não dão janelas úteis para atacar. Porque tudo acontece em cerca de 5 a 10 minutos. Então, o poder aéreo não é suficiente. Especialmente se a única maneira que você tem para atacar, para atingir um único sistema antiaéreo que atira e depois se esconde novamente dentro da montanha. Isso não permite a eles. Sim, alguém diz, você deveria fazer SEAD, DEAD. Tudo bem, mísseis anti-radar que seguem a trilha do radar, etc., mas a atividade é muito breve.
Se, por exemplo, o que atingiu o F-15 não era um Bavar, mas sim um Thor, que está entre duas montanhas, e talvez o F-15 estivesse passando por ali, bem, o Thor tem o quê? Uns 20 quilômetros, mais ou menos. Ele mira, atira, acaba tudo em 1 minuto e não dá tempo de fazer SEAD, DEAD, ou seja, mísseis que procuram a atividade de radar inimiga e, portanto, seguem a trilha do radar e vão atingir o sistema antiaéreo. Sim, a revanche das SHORAD, muito bem. Defesa aérea de curto alcance na prática. Sistemas defensivos de curto alcance. Atiram, miram no alvo, disparam, o travam, 1 minuto, 2 minutos e tudo acabou. O furgão se fecha e eles voltam a se esconder. Eles têm uma quantidade incrível disso, então podem continuar fazendo esse tipo de coisa. Então, qual é o ponto da estratégia? Que, apesar de terem perdido 80% da sua capacidade de lançamento na primeira semana, o que permitiu às forças aéreas americanas e israelenses criarem corredores. Na verdade, isso nunca os fez parar completamente. E isso é comprovado tanto pelas perdas aéreas, que continuam ocorrendo, mesmo que pequenas em comparação com uma guerra entre dois adversários equivalentes, e também de forma contínua no que diz respeito ao lançamento de drones e mísseis. Veja, todos esses limites que esse tipo de campanha que os israelenses e os americanos estão fazendo permitiram ao Irã manter um certo nível de capacidade de resposta, certo? Limitada, mas contínua. Mas é suficiente para o objetivo? Em que sentido é suficiente para o objetivo? O objetivo não é combater taticamente a ação do adversário, ou seja, tentar combater a supremacia aérea americana e israelense, porque se eles colocassem seus recursos para fazer isso, seriam destruídos. Então eles fazem isso apenas em certos momentos para manter, digamos, toda a área em dúvida. Eles com certeza já contavam com a perda de capacidade produtiva. As fábricas, etc., essas já se sabia que seriam perdidas. Então eles sabiam que precisavam administrar cuidadosamente os recursos à disposição deles. Tanto as que restaram, quanto aquelas, digamos, temporariamente indisponíveis, porque talvez a galeria tenha sido soterrada por um míssil. Para fazer o quê? Para colocar em prática a própria estratégia. E qual é a estratégia iraniana? Ela se manifestou neste mês em várias fases de escalada, obviamente, que têm em comum 2 pontos principais. Um é o tempo e o outro é a resiliência iraniana. Essa estratégia simétrica visa basicamente primeiro regionalizar a guerra, e eu diria que eles conseguiram isso. É verdade que, de qualquer forma, a própria natureza do lugar se presta perfeitamente para uma regionalização. A natureza estratégica das produções petrolíferas e energéticas dos países do Golfo e as respectivas dependências intrínsecas que existem entre muitos países. E essas monarquias te dão poucos alvos. No final, se você atingir as instalações de liquefação de gás e as instalações petrolíferas, você praticamente tirou 80% da capacidade deles. E o outro, por outro lado, é um fator orográfico. Se você quiser transformar essa crise regionalizando-a, bem, que lugar melhor do que o Estreito de Hormuz? Vejo que é fácil de controlar e inibir. Qual é o objetivo? O objetivo inicial era regionalizar para amplificar os efeitos e levar à escalada seguinte, ou seja, uma crise global. Para praticamente transferir os custos políticos e econômicos
e as consequências relativas para os americanos. E honestamente eles conseguiram, porque o objetivo final, até agora, eles conseguiram alcançar os 3 primeiros objetivos, ou seja, sobreviver com a defesa em mosaico, continuar gerando pressão, regionalizar a crise, globalizar a crise, fazer com que tudo isso seja pago, em nível econômico e político, pelos americanos. Mas também o 4º ponto, que é o final, ou seja, o de mirar na insustentabilidade política e econômica da ação militar americana, que tem todos os limites que mencionamos, limites operacionais, logísticos, de resiliência. Falando dessa forma, os iranianos também oferecem cada vez menos alvos, no sentido de que o máximo que os americanos podem fazer nesta fase é ampliar os tipos de alvos que atingem. Mas não é como se você derrubasse mais uma fábrica ou uma estação de energia. Muda alguma coisa no grande esquema? O que os iranianos guardaram para aplicar sua própria estratégia está lá. Não é como se, ao destruir uma ponte, os mísseis desaparecessem, os drones sumissem ou os sistemas antiaéreos deixassem de existir. Então é interessante ver que estão sendo travadas 2 guerras completamente diferentes. Uma tática. E isso é evidente que a supremacia tática americana e israelense impôs custos enormes. Destruição dos lançadores, navios, bases, submarinos, a frota de superfície não existe mais. O problema é que nos concentramos um pouco demais na notícia de cada navio destruído, coisas desse tipo, perdendo um pouco a visão geral. No final das contas, qual é o principal fator desta guerra que é estratégico e não tático, de como está sendo combatida, entre aspas, no terreno? Então, honestamente, eu não vejo uma maneira com que os americanos e os israelenses eu deixei de fora porque eles são um caso à parte, e sobre isso podemos falar. Os americanos não podem vencer essa guerra, não porque militarmente não possam destruir os iranianos, mas porque, essencialmente, quando você não tem a capacidade de impedir que o seu adversário mantenha a continuidade produtiva e logística, etc., só com o poder aéreo você não pode obter vitórias estratégicas. É muito difícil. Vou dar um exemplo de uma vitória praticamente aeronaval conquistada pelo Império Japonês em Pearl Harbor, que teve uma relevância tática. Eles destruíram alguns aviões, alguns navios, mas não podiam fazer nada para impedir o adversário de continuar construindo navios. Então, em última instância, foi simplesmente uma vitória localizada. Era o mesmo problema que o pintor austríaco tinha. Ele não tinha capacidade de bombardear, nunca construíram, nunca tiveram uma aviação estratégica. Os alemães, portanto, nunca conseguiram nem chegar à América. Havia algum projeto, o projeto Bombardeiro América, nem para bombardear os russos quando eles moveram as bases perto dos Urais ou além dos Urais. Então, quando você não tem essa capacidade, se o adversário não desiste ou não colapsa internamente por questões políticas, você não chega a lugar nenhum. Você só pode ampliar a variedade de alvos que destrói, mas, como eu disse, não é uma ponte a mais ou um túnel que fazem a diferença. Antes de mais nada, obrigado, vou parar um instante e também vamos pegar todas as perguntas. Levar a idade da pedra pode ser retirar o petróleo iraniano e das monarquias do mercado a longo prazo, alinhando-se à necessidade de controlar o petróleo mundial. Claro, se eles tomarem a ilha de Karg e destruírem também centrais de energia, pontes, ferrovias. Aliás, Israel enviou uma mensagem à população iraniana de não pegar os trens, porque eles também vão destruí-los. Bem, sim, tecnicamente, se você destruir toda a infraestrutura e tirar deles a forma de reconstruí-la,
que é a venda do petróleo. No caso dos iranianos, tecnicamente você os leva de volta. Não exatamente para a idade da pedra, mas para a idade do bronze, com certeza. Stefan di Donato. Consta que o Irã instalou fábricas de drones no Tajiquistão? Não, esses eram os russos, mas não no Tajiquistão, e sim no Tartaristão. Pode ser que até os iranianos consigam encontrar alguns proxies, mas você não constrói fábricas em 2 meses. E antes dessa confusão, não se ouvia falar de proxies iranianos em outros lugares, até porque certos países não querem se envolver caso aconteça algum problema. Eles produziram bastante drones, então acho difícil que alguém queira se envolver nesse sentido. Até agora, nunca se ouviu falar que eles tenham feito bases externas para drones. Não é nem um pouco provável, é zero mesmo. A menos que ele seja completamente louco, até porque não existem mais grandes alvos. O que existe, eles podem destruir tranquilamente com bombas guiadas. Não há necessidade, então é um exagero. São palavras do Trump, eu entendo que causam alarme, mas não haverá uso de algo desse tipo. Então fiquem tranquilos, eu sei que depois a imprensa cai em cima disso, porque realmente as palavras do Trump são extremamente inquietantes e podem ser mal interpretadas. Não só as dele, mas também as do Vance, porque o Vance também ficou mais ou menos vago e quis reforçar o que o Trump disse, que é o seguinte: o país inteiro pode ser atingido em uma noite, e essa noite pode ser amanhã. Por que eu fiz essa live? Porque esta noite seria aquela noite. E eu senti, além do fato de que a gente trabalha com informação, etc., que eu precisava dizer para vocês que se realmente acontecer esse tipo de ataque, então entramos em um momento em que não há mais volta, porque existe o risco do ponto de não retorno, e estamos muito próximos disso. Em que sentido? Ponto sem retorno. Até agora, o que tinha acontecido era: eu ataco algumas das suas bases, alguns radares, algum sistema TAD, você ataca os meus lançadores. Tinha ficado mais ou menos no âmbito militar. Bases americanas no Kuwait, outros lugares eram atacados, e israelenses e americanos atacavam bases, aviões, navios, etc. Iranianos. Se, por outro lado, eles começarem a se atacar mutuamente, especialmente entre o Irã e as monarquias do Golfo, que na verdade são as monarquias do Golfo que podem sofrer a retaliação iraniana, bem, aí chega-se ao ponto sem volta. Em que sentido o ponto sem volta? Como mostramos para vocês na live anterior, esses países dependem, na maioria dos casos, de grandes instalações que produzem de 20% a 30% da energia, do petróleo, etc. Então, basta atingir 2 instalações e você tira 60% da água deles, 60% da energia, 60% da capacidade de produzir petróleo e assim de se reconstruírem. Ontem os iranianos atacaram um ponto de produção saudita muito importante. Isso também é confirmado pelos dados firmes da NASA. Como vocês podem ver, onde aparece vermelho e onde há praticamente detecções de calor, isso nos mostra que eles atingiram uma instalação muito importante. Por que uma instalação importante? Porque essa instalação produz mais ou menos 30% do petróleo da Arábia Saudita. Chama-se Jubail. Na verdade, é um conglomerado industrial onde são produzidos fertilizantes, produtos petrolíferos como plásticos, betume, mas principalmente petróleo. Representa, segundo algumas estimativas, entre 6% e 8% de toda a produção mundial de petróleo. E entre 25% e 30% do petróleo produzido pela Arábia Saudita, certo?
Se essa instalação ficar inutilizada, Tô. a crise se torna sistêmica, porque não é como se daqui a um mês, se a guerra acabar, essa instalação volte a produzir como antes. Se começarem a destruir essas instalações, uma após a outra, para reconstruir uma instalação dessa capacidade, leva 45 anos. E o que o mundo faz nesses 45 anos, se as monarquias do Golfo perderem sua capacidade e também os iranianos? A crise se torna sistêmica, como dizia Giorgio Alfaras. Um gigantesco polo industrial de 1.000 km, ok? Por isso eu digo, estamos chegando ao ponto sem volta. Se os americanos agirem como pretendem, ou seja, destruindo aeroportos, portos, pontes, usinas de energia, etc., os iranianos, que não têm uma grande capacidade de mísseis de longo alcance, vão retaliar contra todas as monarquias do Golfo, que são extremamente dependentes de poucos grandes sistemas. E então é a estratégia do se eu cair, levo todo mundo junto. Eles vão se aniquilar mutuamente, os americanos e os israelenses vão aniquilar a capacidade, digamos, industrial do Irã, e os iranianos farão o mesmo do outro lado. Isso vai levar a uma crise que vai durar anos, considerando que há poucos alvos muito grandes, muito valiosos. E eu temo que Trump realmente, quando esse ultimato acabar, vai agir dessa forma. Já tinham começado a mostrar algumas coisas alguns dias atrás, derrubando um dos pontos mais importantes. É o que dizia o primeiro iraniano, que então é uma explosão e então é agora. Estamos muito próximos. Digo isso porque eu imagino se alguém tem uma empresa e precisa transportar 50 caminhões, o preço da gasolina, que já me disseram hoje na estrada, era 2,51 para o diesel. Uma coisa dessas pode realmente chegar a níveis absurdos, 34 euros. Para dar uma ideia, a menos que se encontrem fontes alternativas. As reservas estratégicas dos países europeus e americanos duram 1 mês, 2 meses, depende do país. Depois, pode colocar todos os bilhões que quiser, mas se não tem, não tem. Já outro dia eu vi voos cancelados, justamente pelo fato de que estão tentando racionar até mesmo a gasolina de aviação. Diego Maria Tamburini, vendo essa mesma ausência de estratégia, você não acha que motivos menos religiosos são mais importantes do que pensamos, inclusive por parte dos Estados Unidos? Não sei, e o Trump, na sua opinião, é religioso? Trump faz aquele teatro de fingir ser religioso, mas eu não consigo vê-lo como alguém particularmente religioso. Eles sempre fazem aquela encenação para um certo tipo de gente, mas ele não é nem um pouco religioso. Quero abordar também outro ponto fundamental, porque essa ideia que os americanos têm, mas principalmente Trump, de aplicar ao Irã a mesma fórmula exata que usaram com a Venezuela, ou seja, tiramos o líder e depois quem vier depois faz um acordo, funcionou na Venezuela, não é? Praticamente destruiu, fez reabrir a embaixada e agora, em silêncio, faz negócios com os americanos. Mas isso não pode funcionar com o Irã. Eu tive a sorte, nesses dias, de conversar com algumas pessoas da inteligência extremamente experientes sobre o Irã e, mais ou menos, todos me disseram a mesma coisa sobre o Irã. Pelo menos para aqueles que realmente o conhecem, não os americanos. Tem um regime que foi feito para absorver golpes duríssimos, inclusive a decapitação do regime. Em que sentido? Eles tiveram décadas para se preparar para essas eventualidades e criaram uma estrutura muito menos centralizada do que fazem parecer. No fim das contas, a figura de Khamenei é mais uma liderança espiritual do que técnica ou prática. E é bastante evidente que não dependia apenas desses líderes, nem, enfim, da própria liderança. Mas em que se baseia o sistema deles? Em várias colunas,
colunas que praticamente sustentam a cúpula, praticamente cada uma é importante, mas nenhuma é essencial. Se uma cai, é substituída, então o colapso estrutural nunca ocorre. Por outro lado, há um risco que, na minha opinião, é realmente grande. Eu assisti outro dia a uma longa entrevista com o ex-diretor da EF, Barr, e também vários especialistas em estratégia de jogos dizem que o maior risco agora é o contrário do que dizem. Trump, Vance, etc. Ou seja, se formos ler o tweet inicial de Trump, ele diz: nós, de qualquer forma, fizemos uma mudança de regime. Que conseguimos, aliás, ele diz agora que conseguimos uma mudança de regime total. Sem entender nada do que eles são, dá nisso. Os que estão lá agora são diferentes, mais inteligentes e menos radicalizados, elementos menos radicalizados. Prevalecerão o que é exatamente o contrário do que todos os cerca de 20 analistas que ouvi disseram, tanto em conversas privadas, quanto acompanhando eu mesmo podcasts, etc. Em que sentido todos os analistas que conhecem bem o Irã e esse tipo de estrutura disso? Que muito provavelmente, à medida que os vários líderes forem sendo eliminados e outros surgirem das segundas ou terceiras fileiras, estes últimos serão ainda mais radicalizados. Tipo de estrutura em suas próprias ações, porque deveriam multar a Banduperá preservacionístico, adiamento do respeito aos subordinados. E desse tipo de estrutura, esse tipo de estrutura tem um perfil e antecedentes e, portanto, sendo menos conhecidos, podem apelar menos à autoridade. A própria imagem deles, então acabam conseguindo praticamente o efeito oposto. Esse é outro ponto. Como você explica que todos os analistas disseram essas coisas que você está dizendo? E o Pentágono e a CIA, por outro lado, não. Barnes, o ex do FBI, disse isso. Vários outros analistas que acompanhei também, do X, do Center Action, Resilience e muitas outras coisas incluídas. Ouvi também pessoas israelenses dizendo a mesma coisa, eles também que sim, eliminaram eles, mas não por esse motivo. Que se fala em mudança de regime? Não, simplesmente porque eles eram a cadeia de comando. Mas não esperam grandes coisas, que isso vá revolucionar completamente o regime ou que ele caia, etc. Simplesmente, você elimina os líderes porque são eles que estão comandando naquele momento e assim cria um vazio que demora um pouco para ser preenchido. Mas não com o objetivo de derrubar o regime ou esperar uma reviravolta no regime. Isso é o que praticamente todos os analistas mais sérios dizem. Eu vi isso do Kaufman e de muitos outros nesses dias, ouvi e li uns 20 e não tem um sequer, inclusive os americanos, que compartilha a ideia de que se você eliminar a elite do regime, então de repente o regime cai e se reforma. Aliás, se reforma. Para pior, eles vão ficar extremamente mais paranoicos. E provavelmente, aliás, acrescento isso porque havia uma entrevista belíssima de um indiano que frequentemente recebe também Sarah Payne, que é uma estudiosa das relações China-Rússia, onde esse professor, especialista justamente em teoria dos jogos, dizia isso, que provavelmente levará também a um terrorismo contra a América, financiado pelo Irã ou por outros. Porque é o próximo passo depois da superradicalização dos novos. E o fato de perceberem que uma ação direta com mísseis leva a uma intervenção desse tipo, então eles perderam seus grupos aliados, quase todos ao redor dos israelenses, mas podem desenvolver outros. Então pode-se até voltar a um período como o de 10 ou 15 anos atrás,
ou seja, o dos atentados, principalmente em Israel e principalmente na América. E depois notei outra coisa. Se você observar quem os israelenses e os americanos mataram, vai perceber que quase todos os líderes que foram eliminados não são do exército regular. Eles tentaram, acima de tudo, eliminar os pasdarã e líderes mais ligados, digamos, à visão ideológica, doutrinária e assim por diante. Aqueles mais operacionais do exército, por outro lado, menos, porque o exército é um pouco menos fanático, pelo menos o regular, embora, na verdade, até menos. Para você, muito bem. Esta semana, na China, está prevista a diminuição do preço dos derivados do petróleo: benzeno, etileno, propileno. Agora continua subindo, pois há esse problema e também com os fertilizantes. A China também tinha aumentado muito seus próprios estoques, de fato, e por isso não é algo que pode fazer de uma vez. Nos últimos 2 anos, então, provavelmente prevendo uma confusão desse tipo, menos outros países que são mais dependentes, principalmente países asiáticos. Então esse é o quadro. Eu não quero ser alarmista, mas se vocês são apenas cidadãos e não têm uma empresa, par de coisas vocês podem fazer. Se alguém tem uma empresa, não pode fazer nada. Porque onde você vai guardar, tipo, gasolina para 50 caminhões, você não pode fazer isso. Mas se eles atacarem, é inevitável que a crise se torne sistêmica. E então tudo, inevitavelmente, vai aumentar. Tudo que se pede da China. E muitas outras coisas. E não há muitas ferramentas que a Itália possa usar, tipo a remoção dos impostos sobre combustíveis, por um tempo, para atenuar o que é uma crise sistêmica e não uma crise de 2 ou 3 meses. Lá, inevitavelmente, você precisa fazer acordos com outros países para encontrar outros fornecedores. Agora, felizmente, nós não dependemos tanto assim. A Europa não importava tanto dos países do Golfo. Mas se você for comprar alguma coisa na Amazon, etc., não agora, porque de qualquer forma os ciclos logísticos são longos. Mas com certeza vai custar mais caro, principalmente se vier de outra parte do mundo, só para dar uma ideia. Então eu mesmo quero ver se ele vai amarelar. Trump sempre amarela, ou seja, Trump sempre dá para trás, que é uma gíria americana para dizer dá um passo para trás, ou porque já são 3 vezes que ele adia o ultimato, ou se desta vez eles vão realmente atacar. Isso é algo bastante preocupante de modo geral, pelo que está acontecendo. Então, como vemos, o Irã continua exatamente com a mesma tática, nem mais nem menos. Vocês podem ver os números da atividade, mais ou menos permanecem sempre os mesmos. Mísseis em vermelho, drones em azul claro, de 11 de março a 6 de abril. Aliás, podemos ver um aumento no que diz respeito aos drones, e este é o quadro de 2 de março a 6 de abril. A questão é que, para eles, esse nível de pressão é mais do que suficiente para globalizar a crise e começar a destruir as instalações das monarquias do Golfo. Então, não é que eles precisem voltar aos níveis anteriores, até porque um deslocamento tão grande só os expõe a perigos. Vamos falar também sobre como os pilotos do F-15 conseguiram tirar o F-15 de lá. Porque, na minha opinião, é bastante interessante, principalmente porque, do ponto de vista doutrinário, essa ideia dos americanos de nunca deixar um homem para trás. Por quê? Porque isso, digamos, melhora a taxa de pessoas que querem ir em missões perigosas, sabendo que, de qualquer forma, se acontecer alguma coisa com você, eles vão te buscar. Fizemos um short e condensamos, mas na verdade, se formos ver nos detalhes, é ainda mais interessante. Do que é dito, nós vimos porque em um short não dá para colocar tudo.
No começo, vimos vários aviões e helicópteros americanos, incluindo o Black Hawk, ou seja, um derivado do Black Hawk. Se não me engano, eram os Pavihawks que estavam circulando. Alguns foram enviados deliberadamente para áreas erradas, para que os iranianos pensassem que eles estavam lá e assim se concentraram em observar para onde iam os Pavihawks. O que aconteceu é inacreditável, porque basicamente os americanos pousaram. Pousaram, ok, com alguns C-130 em um vale. E depois, não se sabe exatamente o que aconteceu com os C-130. Se eles se atrapalharam, porque descer nesse terreno aqui não é nada fácil. Tem quem diga que eles ficaram atolados. Tem quem diga, olhando as imagens, que foi outra coisa. Ficaram bloqueados entre si quando tentavam decolar. No sentido, não foi exatamente uma colisão, mas se a gente olhar as posições dos aviões, elas não são compatíveis com o que seria o procedimento normal de decolagem. Como vocês podem ver, todos estão muito próximos uns dos outros. Estas são as imagens da destruição, estas são silhuetas. Sim, eu digo atolados, mas no sentido de que é um terreno extremamente acidentado, você pode até estourar os pneus. Vale notar que se dois aviões precisam decolar e estão nessa posição, um está bloqueando o outro. Agora não se sabe se eles estacionaram assim porque um já estava inutilizável e por isso colocaram na frente para servir de escudo. Ou se aconteceu alguma coisa e na pressa de decolar, sei lá, um virou, foi danificado e bloqueou o outro. Não se sabe, mas é muito estranho que, quando precisavam decolar, eles estavam nessa posição aqui e nem sabemos se tentaram. Não, eles não sofreram um acidente ao pousar. Ou colocaram para dar cobertura, já que estava inutilizável e ao mesmo tempo servia de cobertura. Servia de cobertura. Porque além dessa história dos aviões que pousaram, no começo faziam cobertura tanto com os Pavihawk, quanto, talvez, até com os A-10Z. No início, só esses dois aviões pousaram aqui. Depois que ficaram atolados, aconteceu alguma coisa. Eles ficaram presos ou os colocaram assim porque não podiam mais decolar. Também chegaram os Little Birds. Os Little Birds são os helicópteros que transportam as tropas especiais. Aqueles, se vocês viram, Black Hawk Down. Vocês se lembram daqueles pequenos que iam metralhar quando lançavam os estroboscópios sobre as posições dos somalis? Quer dizer que no final, na cena final dessa história, no total foram perdidos 4 helicópteros e 2 aviões. Ou seja, os 2 aviões que vimos foram perdidos. Junto com eles, 4 Black Hawk. E eles foram embora com uma nova leva de talvez Black Hawk que os levou embora. O que vocês veem são os destroços do C-130 e os destroços de pelo menos 2 Little Birds. Isso aqui é interessante. Ou, como alguém diz, eles poderiam estar dentro do avião e quem sabe talvez tenham aterrissado. Muitas vezes eles também fazem sair pelo C-130. De qualquer forma, foi uma missão extremamente cara, porque também inteligente, o primeiro piloto não foi, disseram que ele foi resgatado e a notícia era falsa. Por que era falsa? Porque estavam tentando evitar dar aos iranianos a chance de fazer uma caça ao homem. O segundo foi resgatado 36 horas depois. Ele escalou uma montanha de 2.000 metros dentro de uma caverna e de vez em quando acendia sua lanterna de comunicação.
Além disso, eles nem confiavam que era ele, então tiveram que fazer algumas perguntas para ter certeza. Perguntas combinadas. Existe todo um procedimento que é realizado antes das missões, ou seja, perguntas combinadas, palavras-chave, etc. E então, eles achavam que podia ser uma armadilha, porque não é certo que il beacon que estava sendo ativado era o dele ou não era, talvez já sob controle dos iranianos. Aliás, os iranianos estavam mostrando recompensas e tudo mais na TV em todo lugar, tanto que as pessoas iam de vez em quando. Havia vídeos de pessoas em roupas civis atirando nos helicópteros americanos nos C-130. Na verdade, eram pessoas que tinham ido atrás da recompensa, porque ofereceram a eles 60 mil. 60 mil, não lembro a moeda deles, para ir pegá-los e no final conseguiram tirá-los, mas a um custo enorme. Não sei se o 10, aquele de quem se falava nos dias anteriores, também estava envolvido nessa história, mas com certeza. Aqui foram danificados 2 Black Hawk, 4 helicópteros perdidos, 2 C-130 e o F-15, obviamente. Uma missão, e tanto para tentar resgatar 2 pilotos, isso significa que havia um grande interesse em não dar aos iranianos um prisioneiro. Senão, eles teriam feito um espetáculo ou algo assim. Eu recomendo muito esse Substack, que conta essa história em muitos detalhes, que talvez até mereça um filme. Porque com certeza foram 36 horas terríveis para o copiloto. Mas isso dá uma ideia de que os iranianos ainda têm atividade, eles são capazes de criar sim. Commander 61 é muito bom, muito bom. É verdade que ele entra muito nos detalhes e também em questões técnicas, mas eu recomendo absolutamente que vocês leiam. Se vocês querem uma história, não os jornais. Esqueçam os jornais. Se vocês querem a história realmente bem feita e completa, vão nesse Substack e lá vocês encontram tudo. Não as besteiras, as reconstruções dos jornais, que são extremamente parciais e pequenas. Agora, na minha opinião, daqui a pouco o Paolo também deve passar. Eu queria abrir uma pequena página, né? Já que eu coloquei também no título informação, outro dia, por curiosidade, eu assisti a alguns trechos, digamos, da televisão e notei uma coisa bastante peculiar. Aliás, esse é o motivo pelo qual muitos que acompanham o canal sabem, caso contrário, não estariam aqui. Quer dizer, eu também assistia a alguns debates antigos desses anos entre os vários personagens que estavam na 7 e assim por diante. Dos 50%. Eles sempre partiam para o ataque pessoal, ou seja, se atacavam entre si. E nos outros casos, não havia análise, não havia apresentação de nada que não fosse a posição ideológica daquela pessoa, em relação ao Irã, ou em relação aos americanos, ou em relação aos russos, ou em relação aos ucranianos. Eles gritavam uns com os outros, isso no melhor dos casos, 50% falavam por cima, atacavam uns aos outros. Pessoalmente, havia mais interesse em deslegitimar o outro. E principalmente eu percebi isso, que depois foi até confirmado, entre aspas, por várias personalidades da TV. Há mais interesse em garantir que, se convidam o convidado A, o convidado B, deve ter uma posição contrária à do convidado A. Não necessariamente uma posição realmente contrária. E então eu me pergunto, e cadê o trabalho do jornalista? Sou apenas um agenciador de figuras que gritam uns com os outros? É esse o trabalho do jornalista? Ou o trabalho do jornalista deveria ser refutar o que diz A e o que diz B?
e ver se um dos dois baseia as coisas em fatos, em provas, em fontes. E então, não convidar mais aquele que não traz nada para sustentar o que afirma. Não, pelo que vi, o objetivo dos jornalistas é reunir o convidado A e o B, que pensam diferente. Depois não importa se ambos baseiam o que pensam no vazio absoluto, desde que façam barulho. Obrigado. Oi, Paulo, desculpem o atraso. Preciso começar a usar uma agenda. É, sim. Confesso publicamente que Vou te arranjar uma secretária. Eu estava falando de... Falei sobre a parte inicial, você conhece, né? Aquilo que te mandei, eu li. eu li, muito interessante, legal. Sim. Eu tinha anotado o que eu pensava sobre essa guerra. Então, já que você conhece, pode dar a sua opinião. E depois eu falava sobre o mundo da informação, sobre o fato de que na TV chamam o convidado A, o convidado B. O jornalista não verifica se A ou B estão certos, desde que A pense o oposto de B. Está ótimo, eles discutem, dão audiência. Sim, mas também é nossa culpa de quem se... Porque os assistem. Se você, diante de algo um pouco mais elaborado, muda de canal, eu vejo isso. Se você ouviu o Lúcio Caracciolo, que é muito bom, também faz análises aprofundadas, mas tem um jeito bem específico de se expressar. Por exemplo, com Dário Fabbri, automaticamente você vai procurar o espetáculo, você ouve Dário Fabbri de forma mais agradável do que Lúcio Caracciolo, por exemplo, independentemente do que está sendo dito. Isso é culpa nossa por não dizermos, esqueça o jeito, foque no conteúdo, que informação está sendo passada. E as duas são ótimas, tanto a de Caracciolo quanto a de Fabbri são certamente excelentes, mas é que a gente não tem vontade de se informar, a gente quer saber como terminou o jogo, não queremos ver tudo, queremos saber se o nosso time do coração ganhou ou perdeu. E a televisão se adapta porque vive de publicidade, então vive de alguém que naquele momento está assistindo ao jogo. E então... Mas vejam para aquela parte do público que não se identifica com isso. E isso é ainda pior para os jornais, que na verdade, no fim das contas, teriam tempo e espaço. Porque se você tem 10 segundos para dizer quem ganha e quem perde, ou se tem uma bomba atômica, pois é, esse é o tipo de pergunta que me fazem, não sempre, mas com frequência. O jornal tem todo o espaço e tempo para poder argumentar e se informar. E, no entanto, se vocês olharem os jornais, até mesmo a distribuição dos espaços dedicados a este ou aquele assunto diz muito. Mas as pessoas querem saber isso, com base em que as pessoas querem saber isso, ou com base em que as pessoas não querem ouvir uma explicação do porquê. Tem o diesel a 2,20 € por litro e a gasolina a 1,80 € Isso, talvez isso interessaria a eles, né? Saber se há perspectivas reais para os próximos meses ou anos de que esse preço diminua, com os dados em mãos. Exemplo, Jornale. Trump, uma civilização inteira vai morrer. Esta noite, o Papa ameaça. É inaceitável. O Palácio Chigi. O povo não pague pelos erros do regime. Ou seja, as duas últimas declarações são inúteis. Não explicam, ou seja, nós, com todo respeito ao Papa ou ao Palácio Chigi, não esclarecem às pessoas o que isso significa. Ou seja, as pessoas, diz Trump, uma civilização inteira vai morrer esta noite, o que significa que ele vai usar armas nucleares. Isso significa que eu levei 60 minutos antes de você chegar para explicar o que significa o que eles estão fazendo, qual é a estratégia. Mas se você diz que vai apagar a civilização depois de Hiroshima, o que você pensa? Você pensa automaticamente na outra maneira. O que você faz com eles? Você corta o gás deles? Se vocês pensam no mundo convencional, apagar uma civilização significa embarcar em uma guerra de 5, 6, 8 anos, bombardeios dia e noite em etapas, essas coisas que não se veem mais e que nem se pode mais fazer por falta de recursos. Mesmo querendo refazer Dresden, Ce le hanno le cose per farlo. E então você pensa, faltam alvos, já nem existem mais alvos que valham a pena. Quando você declara que uma civilização inteira é o alvo, até a dona Cesira, que está estendendo roupa em algum lugar na província de Teherã, vira alvo.
Trump disse isso. Qualquer um que esteja lá dentro, então pertence, se não à civilização, àquele povo, e esse povo será eliminado. Pensa na cara do Trump. Ele nem falou de regime lá. Ele pulveriza, dando para todo mundo. Onde foi que ele chamou eles de bastardos? Não é aqui, é na parte de antes, talvez? Não. Ele fez muitos tweets. Ele os define como teimosos, idiotas, bastardos. Enfim, uma coisa assim. E quem está, está, mas pelo menos aqui. Ele termina dizendo que Deus abençoe o grande povo do Irã, depois eu mato todos vocês, mas vocês vão morrer por minha causa. Digamos que essa frase aqui entra em conflito com a última, ou seja, decida-se. Ou ele não conhece o uso correto da palavra civilização, civilidade, porque é óbvio que inclui também o grande povo do Irã. Ou talvez ele queira dizer que Deus abençoe, levando todos à sua presença, e então o Pai Eterno cuidará disso. 90 milhões de pessoas que não fizeram nada além de viver na parte errada do mundo, de acordo com o que ele diz, o que diz Trump. Mas houve um filósofo saboiano de nome francês, de Maistre, que disse que a corrupção do homem começa pela corrupção da linguagem. E a partir da corrupção da linguagem, corrompem-se as ideias, corrompem-se os comportamentos, corrompem-se as sociedades. Então, ter o chefe da maior potência mundial, ou aquele que ainda considera ser a maior potência mundial usando essa linguagem, se ele colocar em prática o que realmente diz, estaremos realmente encrencados a partir de amanhã de manhã. Se você não coloca em prática, tem um ditado romano que aqui não. Repito que quando você faz isso, eles respondem, digamos que você não é levado muito em consideração para futuras ameaças, digamos assim, e você não pode se dar ao luxo nem de uma nem de outra. Nunca houve ninguém na história do século XX que tenha usado com tanta persistência, com tanta constância, uma linguagem inadequada, desvaloriza o cargo. E o que Trump não entende é que ele ocupa o cargo de presidente dos Estados Unidos, que será ocupada por alguém, não sei quem, mas no passado já foi ocupada por outros, nós lembramos, Lincoln, Roosevelt, Eisenhower, até mesmo Biden. Por caridade... Sabe, Paulo, eu sei prever o que ele vai fazer. O próximo presidente americano vai passar seus 4 anos de mandato, passando o tempo pedindo desculpas para metade do planeta. E aí sempre fica a ideia de quando ele vai pedir desculpas, e todo mundo vai dizer sim, aceitamos, tudo bem, entendemos, mas depois a pergunta não dita será, mas como diabos vocês conseguiram colocá-lo lá? Se o seu sistema permite isso, vocês têm algum problema sério? Então, o dano reputacional pode recair sobre o escritório de advocacia, pode recair sobre uma moça em idade de casar, como se dizia antigamente. Uma nação tão grande não pode nem ser tocada por um dano reputacional. Olhem para a Rússia de Putin. As besteiras ele faz o Medvedev dizer quando precisa falar algo forte, mas vocês já ouviram o Putin se atrever a dizer aniquilaremos, desapareceremos? Ele quase não fala, e aquela linguagem que nos fazia rir, ele deixava para o Medvedev, para os talk shows. Porque se faz assim, ou seja, se fala aquele, porque se o Putin diz amanhã, quando falou sobre opções nucleares, ele disse isso. Se o território da Federação Russa fosse colocado em sério perigo, não excluímos que, no fim das contas, você acaba respondendo, bem, só faltava essa mesmo. Ele não ameaçou lançar bombas nem afundar nada. A Grã-Bretanha não foi o Putin com o torpedo gigante fantástico. Há uma pergunta. Como é possível que ninguém o pare? Como é possível que tudo isso esteja acontecendo? Eu estou bastante assustado. Nós teremos consequências econômicas, não diretas. Eu acho que, sabe qual é a falta? Eles nunca tiveram um presidente de ruptura, digamos assim, de ruptura. Acho que esse é o termo mais leve que posso usar. Como este, que realmente esticou os limites da decência e do sistema de freios e contrapesos.
Quer dizer, o máximo que Bush podia dizer, Obama era fichinha em comparação. Então eles nunca testaram de verdade. Quando chegou alguém que realmente o testa, eles percebem que talvez seja um instrumento um pouco ineficaz. Sim, e em segundo lugar, eles percebem que uma parte da construção democrática deles está ausente. Vocês sabem onde está o Congresso agora? De férias, porque eles têm as férias de verão, as férias de primavera, e por um mês o Congresso está fechado porque estão de férias. Quer dizer, há uma guerra em andamento, eles apoiam outra guerra, e como sinal político, o Congresso sai de férias por um mês. Existe o aspecto, né, o contraponto do presidentinho não declarado do Congresso americano que deixa esse presidente fazer o que quiser, e o mau tempo com um pouco de neblina. Contraste por parte de quem? Da Suprema Corte, deixando para os governadores dos estados a oposição, digamos, mais evidente. A última foi aquela da AIS que dizia: sair atirando no meio da rua da minha casa, nem pensar. Mentira. Onde estão os outros poderes dos Estados Unidos? Que, na verdade, têm um grande poder, se não um ato de censura, tem uma linguagem simbólica para colocar em prática. Querendo, no entanto, esse homem é deixado de rédea solta, solto com um círculo mágico de pessoas que, na minha opinião, são mais perigosas do que ele mesmo. A White, aquela que o comparava a Cristo ressuscitado, né? Ou seja, vocês pegam isso, pegam qualquer presidente de qualquer lugar, o rei da Espanha, e veem que alguém o compara, ele presente a Cristo ressuscitado. Vocês veem que isso não funciona. Isso é gravíssimo e todos nós vamos pagar por isso, mas mais do que todos, quem vai pagar são os americanos. Porque o principal patrimônio de uma nação é sua confiabilidade, não só financeira e econômica, mas também sua capacidade de cumprir promessas. Para o bem ou para o mal, se você promete algo bom, cumpra. Se promete algo ruim, cumpra também. E é por isso que se tenta não exagerar muito. Quem de vocês é apaixonado por filmes? Lembra? Tem aquele filme com o presidente, Uma História de Amor, um filme com Michael Douglas. Ele faz o papel do presidente dos Estados Unidos e, em certo momento, precisa comandar um ataque a uma base líbia. E um dos assistentes dele, quando ele toma a decisão de bombardear, diz: ele fez algo muito presidencial esta noite, e ele responde: esta noite vocês me viram fazer a coisa menos presidencial de todas, porque estou decretando a morte de 2 pessoas que nem sabem que daqui a 2 horas estarão mortas. Diante disso, temos um cara que ri do fato de ter matado 6 cristãos em cima de uma ponte que estavam passando sabe-se lá para onde. E ele reivindica isso como algo inteligente, bonito, não sente vergonha, ou seja, não há vergonha pela morte causada, e isso realmente assusta. Obrigado. Após a Guerra do Golfo, surgiram novas rotas para gás e petróleo, alianças inéditas, novo impulso e fontes de energia não fóssil. Primeiro precisamos sair desse pensamento. Certamente a crise é sistêmica, se realmente esse ataque acontecer. E então haverá uma troca de destruição das estruturas que terá um efeito ao longo dos anos, não em meses, por todos os fatores que mencionamos antes. Poucas estruturas, mas muito grandes, que representam uma grande porcentagem. A partir daí, não há ponto de retorno. E por que isso se torna sistêmico? Porque, obviamente, quando se torna sistêmico no futuro, não é que se refaz igual. No futuro, os investimentos certamente irão para a diversificação do risco. Ou seja, eu pego um pouco daqui, um pouco dali, etc. Nada permanece igual. Mas se torna sistêmico, é um grande peso para todos. Eu queria te perguntar isso, Paulo. Eu sinto muito isso. Eu raramente sou alguém que vê perigos na guerra na Ucrânia. Sempre fui alguém que acalma as coisas. Efeito calmante para todos aqueles que faziam vídeos com o cogumelo atômico para ganhar cliques. Mas aqui não tem cogumelo atômico, justamente porque não tem cogumelo atômico. E é muito mais fácil causar uma crise global com a destruição de poucas instalações-chave. Veja um efeito de longa duração que vai ter um grande impacto também na minha vida e na sua.
Toda vez que formos a um posto de gasolina, toda vez que pedirmos alguma coisa, toda vez que comprarmos um kiwi ou uma caixa de bananas, o preço inevitavelmente vai aumentar, porque a maior parte do transporte, de qualquer forma, é feita por caminhão. Eu faço muitos pedidos. Os entregadores, como os Bartolini, sempre vêm aqui. Vai aumentar ou é a DHL? Isso importa? O efeito é o que me interessa. Avrà un impatto su tutti i livelli, perché Que importa? Me importa. Que importa? Me importa. Que me importa? 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 Me importa? Me importa? Que me importa? Coisas relacionadas a isso, e desta vez eu vejo como real. O risco, estamos a um passo. Eu pesquisei um pouco sobre essas coisas porque me fiz a pergunta banal. Mas desculpem, se 20% dos produtos de hidrocarbonetos passam por ali, o que acontece com os outros 80%? Se você tem 100 euros, perde 20, mas ainda sobram 80 no bolso, enfim, você fica chateado, mas tudo bem, não é algo que vai mudar o seu dia. Então, por que todo esse alarde? Porque o termo está errado. É verdade, parece 25%, eu até anotei porque pesquisei um pouco. Então, se eu desviar o olhar, tenham paciência, alguns números são necessários. Antes da guerra, pelo Golfo ou pelo Estreito de Hormuz, por ali passavam 20 milhões de barris de petróleo e derivados por dia, que eram 25% do comércio e 20% do consumo dessas coisas. Onde está o problema? Que nem todo petróleo é igual no mundo, né? Ou seja, existe o petróleo doce, aquele com pouco enxofre, e o petróleo ácido, aquele com muito enxofre. Nem todas as refinarias do mundo podem refinar um e outro, então partes inteiras do mundo foram construídas para refinar. Por exemplo, o petróleo do Golfo, que é um petróleo ácido, então produz muito enxofre, e se você der petróleo doce do Mar do Norte para elas, você as quebra, e vice-versa, e vice-versa. Então, o impacto desses 20% se reflete muito, muito, muito mais. Porque isso impede as outras produções na mistura. Produção de enxofre. O enxofre, sim. O iraniano é um dos melhores. Então você usa esse para misturar, digamos assim, entre aspas, ou de qualquer forma, você pode refiná-lo. E é fácil de refinar. O venezuelano, por exemplo, é ruim. Sim, é péssimo. Com o efeito, com o subproduto do petróleo do Golfo, que é o enxofre, com o enxofre se produz alumínio, com o enxofre se extrai, com outras coisas se extraem os fertilizantes. Então você também deve esperar, considerando que, ao mesmo tempo, você colocou embargo no segundo maior produtor de fertilizantes do mundo, que por azar é a Federação Russa, então aquilo que você pode produzir no Golfo Pérsico, você não produz. Aquilo que você pode comprar, você decidiu não comprar porque não é eticamente correto, e no fim você acaba com grandes partes do mundo que dependem de fertilizantes. Por questões alimentares, não para ter o tomate ou a cerejinha, mas justamente para conseguir sobreviver. Você se encontra em uma crise alimentar de grandes proporções. Vamos falar do hélio. Se algo quebra, o hélio é quase todo produzido no Catar, é um subproduto também dos processos petrolíferos, e é o Catar que o produz em quantidades significativas. Ele diz: o que fazemos com o hélio? Nada, se não fosse pelo fato de que ele é necessário para a extração de terras raras, para os equipamentos eletromédicos, para a ressonância magnética. Eu tinha percebido isso em Trípoli, porque todas as máquinas de ressonância estavam paradas, novas, porque não havia hélio. Não sabia da necessidade de hélio, mas um chefe de departamento explicou isso em Trípoli, Líbia. Então, já estamos sentindo os efeitos agora, a diferença entre a gaseificação e a liquefação do gás. Os equipamentos para torná-lo líquido, de líquido para gasoso, são instalações que custam alguns milhões de euros, mas ainda assim são baratas. Os regaseificadores que estão em frente a Livorno e Piombino. O que custa uma fortuna é a instalação para liquefazer o gás. Para você ter uma ideia, se uma instalação para transformar de líquido para gasoso custa 100 milhões de dólares, aquela que transforma de gasoso para líquido custa 4 bilhões de dólares. Só para você ter uma ideia. E são eles que estão quase todos lá, especialmente para a gente.
Então, veja, por termos decidido concentrar grande parte da produção naquela parte do mundo, isso já nos expõe a uma grande confusão. Imagine o que acontece se começarem a destruir sistematicamente tudo o que existe lá. Desde as usinas de dessalinização, que tornam impossível viver ali dentro, até as instalações, a petroquímica, digamos, que nos permite sobreviver. E se Trump decidir destruir aquilo, a guerra da Ucrânia te ensina isso. Nesta guerra atual, os ucranianos, nesses dias, continuam bombardeando tranquilamente com drones as refinarias russas. Quer dizer, não é algo que... Estamos falando de russos com alguns mísseis antiaéreos, ou seja, se quiserem, tem como atirar neles. E mesmo assim eles chegam. Então imaginem numa situação em que os meios antiaéreos são realmente poucos. No Golfo, onde as instalações são gigantescas e onde o tempo de voo é mínimo, que chance de sobrevivência eles têm, hein? Olha, esta é a NASA Firms de Jabail, que é uma das maiores instalações que produz de tudo, desde alumínio até aço. Petróleo, que ocupou 1 milhão de metros quadrados de complexo industrial. Todos os pontos vermelhos que você vê são rastros de calor vistos pelos satélites da NASA Firms. E também há vídeos que confirmam, enfim, que há chamas, etc. Isso equivale a 25-30% da capacidade de extração da Arábia Saudita, só para você ter uma ideia. 58% do tráfego mundial passava por aqui. 60 milhões de toneladas de produtos petrolíferos passavam por este local. E eles têm poucos, como eu disse também no início da live, poucas instalações grandes facilitam a centralização logística, pois muitas produções podem ser interconectadas. Então, se realmente derem o grande passo e começarem a destruir o sistema industrial iraniano, bem, eles inevitavelmente só podem responder assim, atingindo os sistemas industriais das monarquias do Golfo. E então, vamos nos encontrar. O mais chocante é que depois de 4 anos e meio de guerra na Ucrânia, onde de ambos os lados se viu que com os drones eu te causo danos sérios, eles produzem, na verdade foram eles que inventaram os drones. E você não consegue entender que, de qualquer forma, eles vão te encontrar? Você acha que vai procurar drones pelo Irã inteiro e encontrar todos eles? Boa sorte, porque os russos estão tentando há 4 anos encontrar todas as garagens onde são produzidos os drones ucranianos. Com as impressoras 3D com a dona Cezira, e eles não conseguem parar a produção. E essa produção causa danos severos ao aparato produtivo russo. E já que há exércitos posicionados, agora não há exércitos posicionados, mas causa danos gravíssimos a ambos os exércitos posicionados. Você não entende que essa guerra não se combate só com os A-10, com os F-35, com os satélites, com o que você quiser? Não vou fazer uma pergunta que eu tentei responder no começo. Eu assisti, como disse, uns 20 analistas, esses comentaristas, desde o ex-diretor do FBI, Barrs. Todos compartilham o mesmo ponto de vista oposto aos tweets de Trump. Ou seja, que quando você remove parte de uma administração desse tipo, quem vem da segunda, terceira linha depois pode ser ainda pior, porque são menos conhecidos, então precisam se mostrar e serem conhecidos e temidos. Mais paranoicos e mais radicalizados, então você acaba tendo o efeito oposto. E eu me pergunto, e essa é a pergunta, mas será possível que ninguém, dentro do Pentágono, entre os analistas, etc., ninguém explica para quem está no comando que essas coisas são o contrário do que eles estão tentando alcançar? Além de termos visto generais sendo removidos, isso me faz pensar que talvez... Quer dizer, você tentou, ou você é um herói, e aí você tem 38, 40 anos de carreira, onde você trabalhou duro na Alemanha, Coreia do Sul, enviado por 4 anos para o Alasca, e só por ter dito, olha, talvez isso não se faça, você vê tudo jogado fora, e então, se você decide ser assim, você entra na categoria de herói, missionário, e merece todo o respeito.
Os normais pegam um calendário e dizem: se eu ficar quieto por 2 anos, esse cara em 2 anos não está mais aqui. Eu só preciso sobreviver a isso. E faz o que normalmente se faz. Sim, sim, certamente é verdade. Com certeza sim. Agora não, amanhã de manhã. Você tenta retardar o efeito das decisões porque, querendo, dá para fazer isso. De não aderir entusiasticamente à ideia de porque uma hora falta isso, outra hora precisa daquilo, outra vez falta aquilo. Deixe-me explicar. Acho que alguém também faz isso dentro da Organização de Ação Militar, mas não se pode esperar que um serviço que serve ao poder político vá se opor a esse poder político. Porque, no fundo, é preciso lembrar. Também aqui há um ponto de divergência dentro das Forças Armadas americanas, porque eles dizem: nós juramos sempre pelo país e pela Constituição, não pelos ocupantes temporários da Casa Branca. Isso foi o que MacArthur disse, certo? Sim, e ele estava certo, no sentido de se te dão uma ordem ilegal. Que era um grande debate entre os soldados, justamente no período da confusão com a Venezuela, nos últimos meses. Bem, já que você jurou defender o país dos inimigos externos e internos. Se te derem uma ordem que não é legal, você tem todo o direito de contestar. Por esse motivo, Hegseth, nos meses anteriores, há 67 meses, começou a demitir muitos dos, digamos, assessores jurídicos dentro do exército. Ou seja, aqueles a quem um militar recorre quando recebe uma ordem que ele considera ilegal. Além disso, considere que dentro das Forças Armadas também haverá, e haverá mais de um, daqueles que dizem que está certíssimo agir assim. Já era hora. Quer dizer, ele diz: me alistei em 85 com a ideia, com a esperança de bombardear Teherã, e finalmente agora estou fazendo isso. É preciso considerar que há uma boa parte que aprova entusiasticamente essa iniciativa. Até porque eles não são feitos para fazer avaliações que vão além do seu campo técnico. Eles são tecnicamente muito preparados, conseguem fazer coisas extremamente complicadas, mas quando se pergunta: mas você entendeu o que acontece se fizer isso? Então, diante dessa pergunta, eles sempre ficam sem resposta. Qualquer coisa que você peça para eles fazerem, eles são tecnicamente capazes de fazer muito melhor do que qualquer outra pessoa, talvez no mundo. Perguntar por quê ou quais são as consequências do que você faz está completamente fora da formação deles. Também percebo coisas sistemáticas, ou seja, aquilo que achávamos ser uma notícia comum, né? Tipo essa aqui, que é de fevereiro de 2025. 5, né? Remover os advogados que ajudam os militares em questões polêmicas, trocar alguns chefes da Marinha, fazer um discursinho para os generais. Vocês são feios, sujos, maus e estão fora de forma. Vejam se criam coragem, façam o que eu mando, removam o comandante das operações. Quando teve aquela coisa antiterrorismo na Venezuela, não. Antitráfico, ou seja, são todas coisas, peças, que serviram para tornar, digamos, as Forças Armadas mais maleáveis e menos capazes até de dizer não. Porque faz, de qualquer forma, Punicine 1 e Ducano 100. Ou seja, ele removeu o chefe do Estado-Maior, como se amanhã a Meloni acordasse e tirasse o chefe Dragoni, por exemplo, né? Outro cargo altíssimo, de altíssimo nível, assim. Do dia para a noite, mesmo que talvez ele ainda tivesse mais 2 anos de comando. Sim, é mais ou menos o que o Putin fez no começo, digamos, nos primeiros 2 anos da guerra na Ucrânia, que, em geral, quanto tempo durava? 3 meses, 4 meses? Sim, mas os outros, ali ao menos havia a ideia de te remover porque você teve um papel ridículo. Talvez eu não tenha te dado condições de vencer, mas você fez de tudo para perder, então vamos buscar alguém que faça melhor. Aqui a purga é até preventiva. Antes mesmo do vexame, eu elimino quem poderia me impedir de passar por isso. E devo dizer, não é um bom momento para os Estados Unidos, realmente não é um bom momento. Deveríamos estar preocupados não com o Irã, mas com os Estados Unidos, porque eles tomaram um rumo que o mundo não entende, e quando o mundo não entende,
depois procura alguém que compreenda melhor, procura um equilíbrio mais estável, procura algo que lhe dê mais confiança, mais segurança. Vamos dar o exemplo do que ele começou a dizer sobre a OTAN. Vocês não fazem nada, não ajudam, não nos cedem bases, pelos pontos que tentei não servem para nada. Produto. Depois talvez não funcione para nada, mas os primeiros ministros de 4 importantes países europeus começaram a pensar seriamente, se for o caso de não comprar armas dos americanos, mas começar a criar um sistema que aumente a capacidade de autodefesa da Europa, coisa que nunca tinham feito antes, e não é o Rearm Europe, mas sim os Estados começando a dizer, vamos entrar em acordo, obrigado. E obrigado. Títulos do governo, os franceses que retiraram de todos. Obrigado a todos. Sea bien. O que Trump quer fazer. Obrigado. Etc., iranianos, acontece o mesmo do outro lado e há uma confusão mundial, mas porque no meio também tem obrigado a todos. Os iranianos, enviados pelo regime e também por motivos próprios, praticamente se posicionaram fisicamente para proteger as pontes. Obrigado. Obrigado a... Então se tornaria também uma tragédia humanitária, além do confronto bélico, se derrubarem uma ponte e houver 10.000 pessoas em cima dela, ou algo assim? Até porque derrubar as pontes do Irã, do ponto de vista de derrubar o regime, do ponto de vista bélico, já que não pode invadir, qual seria o objetivo? Não sei se diz em toscano ou se também se diz em italiano. São as birras, é bater o pé no chão porque não te dão o que você quer. Te causar dano, porque posso. Mas não há objetivo real em derrubar uma ponte num país que você sabe que não pode invadir, exceto causar dano. Ponto final. Exato, mas no futebol isso se chama falta por frustração. Já que você não está fazendo o que eu mando na hora que eu mando, você não está reconhecendo a minha liderança, está se opondo e eu sei que não posso fazer nada além de fazer pirraça com você, porque no fim das contas é isso, sem imaginar que aquele ali não é só fazer pirraça com você, ele te expulsa do campo se ele realmente começar a causar confusão. É isso que quem tem mais a perder desse jeito, em uma perspectiva estratégica, não é o Irã, é o fato de que o mundo inteiro está em apuros. Porque uma guerra que começou por você, é a você que vão pedir satisfação, não ao Irã. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas, mas com certeza serão horas difíceis. Eu também estou acompanhando um pouco a bolsa, os movimentos e tudo mais. O que ele está fazendo? Israel está causando muito estrago, principalmente, obviamente, nos futuros do petróleo. E essas coisas aí. Mas os israelenses já começaram a derrubar pontes e coisas assim. O que mostrei para vocês antes era uma ponte sendo atingida enquanto civis passavam por baixo com seus carros. Este aqui é outra ponte. Sim, na véspera da Páscoa judaica, Netanyahu, em um discurso que não foi ouvido por muitos, faz um pronunciamento desse tipo. A Páscoa lembra a passagem do povo de Israel da escravidão do Egito para a liberdade em Israel, e para facilitar essa passagem, o Pai Eterno enviou as 10 pragas sobre o Egito. Pausa. Eu estou enviando as 10 pragas sobre o Irã, agora com todo o respeito, se alguém compara o Pai Eterno, acaba sendo comparado ao próprio Cristo. O outro, ao Pai Eterno, que te manda as pragas sobre o Irã, precisava de um banho de humildade e entender que você não está brincando de onipotente. Também reparem uma coisa, Paulo. Todas as pontes que os israelenses destruíram ficam no norte do país. Veja só, justamente na fronteira com os curdos. E você acha que os curdos vão ajudar os israelenses? Não, não. O fato é que os iranianos bombardearam bastante na área dos curdos e que aqui estão destruindo todas as rotas logísticas para isolar a região. E até Trump disse que sabe se não aproveitarmos essa oportunidade para fortalecer forças internas. Faz pensar que, de qualquer forma, há uma intenção de criar algum tipo de movimento.
A palavra desse pessoal para um curdo, depois de terem sido enganados 3 vezes de forma pesada, na 4ª vez eles ainda caem. Quando quem te propõe qualquer coisa é capaz de te bombardear enquanto faz essa proposta, é uma questão de reputação. Quer dizer, quem compraria um carro do Netanyahu ou do Trump, quanto mais uma casa deles? Dê esperança a um homem e ele se agarrará a ela com todas as forças. Sim, uma esperança, mas não uma besteira. Não é essa a questão. Você sabe que está servindo a uma política de pessoas que te consideram um sub-humano. Pode até ser uma esperança, mas quando você sabe que quem te ofereceu o negócio te considera pouco mais que um ornitorrinco, aí não estamos falando de igual para igual. Ou talvez não, talvez eles é que me controlam. A minha neutralidade em relação ao poder central de Teherã, por exemplo, eu administro, por exemplo, com uma potência que sempre foi hostil a mim, os turcos. Tenho outras mesas de negociação, mas sou obrigado a guerrear contra terceiros, para acabar sozinho nas montanhas do norte do Irã, como um bobo, depois que a guerra acabou, e com todos os outros iranianos irritados, que eu os traí mais uma vez e ninguém vem me socorrer. Vamos. Obrigado. Último assunto, Ucrânia, porque obviamente no meio de tudo isso, a Ucrânia acaba, digamos, sendo deixada de lado. Posso te dizer que acompanhando as últimas notícias, houve alguns contra-ataques ucranianos. Pequeno spoiler, vai haver uma retirada ucraniana na região entre Siversk, Kramatorsk e Sloviansk para reorganizar as linhas. Foi o mês com o fevereiro e março foram os meses com o menor número de mudanças territoriais. Sim, 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 sim. Os russos, por exemplo, conquistaram 25 quilômetros quadrados, mas isso depende da fonte. Confiram vocês mesmos, mas em questão. Vocês podem ver, mostra um monte de setinhas azuis na região de Kamiansk e digamos que tudo está se invertendo. Este seria o mês com poucas mudanças. Sim, 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 de fontes internas com essa ligação, porque essa área, como vocês podem ver, está se tornando um saliente, então é perigosa. General, foram 2 meses particularmente lentos de ambos os lados, com poucas tentativas, todas fracassadas por ambas as partes. Porque 2 ucranianos tentaram em Kressine com escala e antes os russos em direção ao Imã. Virou uma guerra lentíssima, mais lenta do que já tínhamos visto em 2024 e 2025. E notei que não há um grande interesse. Sim, geral estados, meses com os militares, blogueiros, Telegram, etc. Na Rússia, para acessar o LinkedIn, é preciso usar VPN, pois o Telegram está bloqueado. E então, muita gente cansada, eles realmente escrevem isso. Chega, já faz 5 anos que estamos lutando essa guerra, não estamos indo a lugar nenhum. Territoriais. A perspectiva é que os russos e os americanos não apoiem mais os russos. Sim, 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 sim. Eles têm cada vez menos porque podem apoiar quem quiserem. Sim, sim, sim. Sim, a Europa, que diante de uma crise energética mundial, de alguma forma vai ter que lidar, tem a questão de que eles têm petróleo e gás. Do outro lado da cortina, alguém vai ter que começar a considerar isso. Se o problema se tornar um problema de anos ou de meses, então provavelmente será até o verão. Esta guerra vai tomar outro rumo, não mais militar. Também porque um pouco por cansaço, um pouco por isso, um pouco por aquilo outro. Não. Mas tudo está ficando mais à distância, ou seja, a disposição de arriscar soldados em ataques assim está cada vez menor. Aliás, destaco isso. Pela primeira vez durante esta guerra, em março de 2026, os ucranianos lançaram mais drones de longo alcance em território russo do que os russos lançaram em território ucraniano. E leiam isso, tirem, invertam a situação, coloquem a Arábia Saudita, os estados do Golfo de um lado e do outro lado, vejam o Irã. Aqui estamos falando de 2 países em guerra há 4 anos, não 4 dias, 4 anos, que têm trocado golpes violentos
com um consumo impressionante de munições e continuam fazendo isso. Olhem para o outro lado, estamos com nem 38 dias, 39 dias de combate. Vocês realmente acham que o Irã vai interromper sua campanha de drones assim em apenas 4 dias? Acho que não. Sabendo que o objetivo de quem ataca o Irã é a extinção do país, não é mudança de regime, mas já que é para morrer, eu também jogaria pedras, não só drones. Enquanto houver algo para lançar, eu lanço. Porque sinto que você não me deu nenhuma alternativa. Napoleão dizia isso, você tem que sempre deixe uma rota de fuga para o seu inimigo. Mas se você fecha a rota de fuga dizendo que o seu objetivo é o aniquilamento dele como civilização, que alternativa o Irã tem? E nós, que opção teremos diante do risco de sermos extintos? Se é para morrer, vou vender caro a minha vida. Até os ucranianos, vejo aqui que estão apostando tudo agora, lançando todos os drones. Talvez de propósito, neste período de crise, para limitar os lucros russos, que com certeza vão tentar aproveitar o aumento dos preços do petróleo. Então eu entendo por que eles fazem esses gráficos, eu também acompanho muito as Memolin, mas depois é preciso ver se é uma escolha deliberada de lançar tudo o que podem neste momento para limitar os lucros russos. Ou se é algo sistemático e eles também chegaram a volumes extremamente altos de produção de drones. Isso veremos nos próximos meses. Aliás, com o fato de que os russos estão lutando tanto contra os ucranianos, contra a Europa, mas principalmente contra eles mesmos. Por causa da censura na internet, isso agrava muito também a forma como eles se comunicam internamente, inclusive os seus próprios conflitos. Ainda havia uma válvula de escape que era a internet, onde o russo podia viver em uma esfera informativa, onde podia dizer mais ou menos o que quisesse, um pouco menos agora que tentam controlá-los. Aliás, isso me faz rir, porque justamente para agradecer ao patrocinador de hoje, que é a NordVPN, adivinhem qual é uma das VPNs mais usadas para escapar da censura russa? Justamente a NordVPN e outras formas de VPN. Porque isso permite, principalmente, a blogosfera do Telegram, etc., de poder se expressar livremente, e eu garanto para vocês que eles estão cada vez mais ácidos. Eu vi as coisas mais veementes escritas pelos 1000 bloggers russos, tipo os últimos diálogos que eu estava ouvindo. Eram os blogueiros militares russos, furiosos, revoltados, que não querem que a Rússia ajude o Irã, que envie sistemas antiaéreos ao Irã. E olhando para o gráfico de Clemente Molin, eles têm razão. Porque eles temem que se enviarem sistemas antiaéreos que já não são suficientes para cobrir as necessidades deles, imagine então se mandarem até para o Irã. Então ele é visto um pouco como um aliado tóxico, que já deu o que tinha que dar, deu os drones, eles já os copiaram, agora não serve mais para nós. Non ci serve più. Mas para acrescentar um elemento a mais nesse espetáculo que você mencionou, talvez os ucranianos tenham alcançado uma capacidade produtiva bastante respeitável. Por isso, e assim por diante, uma prova indireta é o fato de Zelensky ter ido a Gorfopersko dizendo o quê? Se vocês nos derem uma ajuda de alguma forma, nós damos os drones para eles. Você não pode oferecer algo que não tem. Então isso significa que os níveis produtivos deles provavelmente permitem que eles digam que de alguma forma também podem ajudar vocês. Obrigado. Altro modo, questo è normale, Isso poderia ser uma prova indireta de que a indústria ucraniana, de alguma forma, atingiu volumes que permitem a eles fazer aquilo que você mostrou muito bem. Porém, repito, lembrem-se sempre que essa guerra de drones já dura 4 anos, não 4 dias. E o termo anos se refere à guerra de drones. Golfo, dito por um americano, é puro terror, é um terror puro, e isso é algo que me preocupa um pouco.
Sim, há um pouco de insider trading, mas menos nos futuros do petróleo, pois o insider pode agir assim. Você sabe que está prestes a explodir agora, mas nos futuros, aqueles que sabem que daqui a alguns meses vai custar mais caro, já é diferente. Então prestem atenção, são mercados paralelos, né? De quem aposta que está prestes a pedir algo e de quem vai comprar os futuros. Aqueles que compram os futuros não são tão otimistas e esses estão em alta. Então eu diria, meus senhores, que eu os convido para sexta ou sábado, quando faremos outras lives de aprofundamento, ou quem sabe voltaremos à questão do Irã, porque muito provavelmente terá acontecido ou não alguma coisa. Em todo caso, se a situação continuar como está, não é boa. Se realmente atacarem o sistema energético, aí sim fica realmente péssima. Então, os dois cenários não são nada animadores, não é, Paulo? Não, de jeito nenhum. Esperamos que a noite traga mais juízo, porque não se trata de reabrir Hormuz, trata-se de prender Trump, esse é o problema. De qualquer forma, tudo bem. Vou fazer a minha camiseta, olha. Com Paulo, não se trata de reabrir Hormuz, mas de prender Trump. Obrigado. Talvez ela estivesse certa, não é? Temos que levá-lo de volta para dentro de uma gaiola dourada. Ele adora ouro. Não, ele disse dentro de uma gaiola de ferro. Até aceitaríamos a gaiola dourada. Mas vamos sempre nos perguntar por que os Estados Unidos são tão submissos diante de um mundo perplexo com seu comportamento. Essa é uma pergunta importante, porque sim, mas são 360 milhões, é muita gente. Perguntem, não é só fazer uma pergunta, mas por quê? Ninguém gosta mais da gente. É isso, nós fizemos isso com todo mundo. De fato, a pergunta está na resposta. Eu juro que estou tremendo. Amanhã de manhã estarei no Restart, na Rai 3, e não sei se terei todo esse tempo para poder falar tão francamente com você ou com quem está nos ouvindo. Você vai ter uma janela. Tem que condensar, né? Sim, falo sem, não uso as vogais, só falo as consoantes. As consoantes. O resto vocês completam em casa como quiserem. Entendeu? Advérbios nada. Coloco um verbo no infinitivo e depois banco o chefão. Dane-se, tá bom? Para quem se lembra. Tchau a todos, boa noite. Boa noite, tchau.